Está no ar o Entre Família, o seu programa de todas as tardes, ao vivaço nesta sexta-feira, né, Cris? E hoje a gente veio pra cá em clima de discórdia. O que é, Aninha? Tá pensando o quê? Eu ia te dar um soco aqui, mas eu já vou fortalecer esse negócio aqui. Ah, tem que Não, fingir que briga, né? Tem que fingir gente? pelo menos para dar uma animada para você. A gente não precisa de briga para animar, mas é que o nosso tema tem muito a ver. A gente vai falar hoje sobre as diferenças dos homens e das mulheres, né? Em todos os sentidos. A gente vai falar um pouco dessa questão emocional, as boas características. E o pessoal fala, homem é muito diferente da mulher. Gente, que bom, né? Que bom! Que Deus sabe o que faz quando pegou esse olhar e cada um pode aproveitar melhor as suas características bases. Sabe o que eu tava pensando nisso? Lá em Gênesis está escrito assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Se fosse igual, ele não tinha tido o trabalho de registrar a diferença. Homem e mulher os criou. São diferentes. Ponto final, acabou. Não, e outra, o dono, né, o criador dessa máquina, sabia muito bem dessa questão toda que não é uma questão de ser melhor, é uma questão de ser diferente. Não, é um pouco de ser melhor, porque assim, Deus foi lá, fez o rascunho. Aí ele não gostou muito. Aí ele foi e fez a obra-prima, que era a Eva, entendeu? Olha, eu não vou discordar quando eu olho para Silvio, eu vejo que ele fez um bom trabalho e tal. Então, Silvio, eu com certeza esse quesito aí, né? Só tem que trabalhar o orgulho das mulheres que falam essa frase. Acho que é questão de autoestima, né? A gente vê no espelho, a gente tem consciência. Entendeu? Agora, outra coisa legal é que também é o seguinte, a gente sabe que tem, né, questões afloradas quando a gente coloca 50% do planeta aqui, 50% do planeta aqui. Só que isso também não é um rótulo, você vai encontrar homens com algumas características, mulheres com algumas características. Agora, existe sim, né, um maior número de questões atribuídas às mulheres, né? E a gente vai ter que um pastor que trabalha com essa questão familiar para nos ajudar. Aqui não é ao ponto de guerra, porque eu não sei você que está analisando, Aninha, mas existe muito individualismo sendo trabalhado. E a gente já teve programas que a gente falou aqui que parece um cabo de guerra dentro de casa, a gente não é mais um time, mas pessoas disputando, né? Aquela disputa que não é saudável. E aí não estão agregando o poder das diferenças do gênero. É isso, porque se é diferente, poderia muito facilmente tender pelo lado de, nossa, vamos aproveitar o que tem de bom ali, porque eu não tenho isso e tudo, mas não é isso que acontece na maioria das vezes. A maioria das vezes os casais, por exemplo, entram em guerra, porque não se sentem compreendidos pelo outro, que a principal diferença mais básica entre tantas é o fato de que são gêneros diferentes. Eu digo assim, primeiro você tem que começar se entendendo, mas, cara, entender o outro lado é muito importante. O que você está falando? Faz 4 anos que eu faço esse programa e o nosso público maior são mulheres, temos homens aqui, obrigado por estar junto, mas boas parte das pautas são para mulheres. E quanto eu tenho aprendido nessas pautas, porque talvez não fariam parte da minha leitura como homem. E, na verdade, aí que está o erro. A gente tem que ler do ser humano. Você está sendo remunerado para ser um marido melhor. A Silvia tem muito o que agradecer, hein? Mas ela falou, eu quero que o Cris faça terapia, que ele possa me entender um pouquinho mais. Deus respondeu, eu já fiz 1000 programas de 1h30 aí quase. Olha, e ainda não aprendi metade do que tem que aprender. A gente está aqui para aprender junto e você vai continuar com a gente, né? A gente volta em 30 segundos, rapidinho, para continuar esse assunto. Não sai daí. Estamos de volta ao nosso tema, como você pode ver, essa questão da diferença dos homens e das mulheres. E, Aninha, eu estou vendo aqui a pergunta, não sei se essa linha seria melhor de colocar. A gente vai perguntar para vocês quais são as principais diferenças que você nota aí na sua casa. Seu marido, sua esposa, nossa, meu marido é muito diferente de mim nesse ponto. A minha esposa ela não me entende quando eu falo que eu só quero ficar mudando de canal, olhando para a TV e não assistir nada até o final. Foi bastante específico isso, é porque eu vivo isso em casa, eu não entendo porque meu marido faz isso. Mas enfim. Verdade, a gente pode perguntar também por que as mulheres elas nunca falam o que realmente querem. Ela quer que você adivinhe, tem uma bola de cristal. Isso não é verdade não, hein? Eu falo, eu sou assertiva até demais. Não, e é bom, né? Mas sim, eu entendo, a maioria das mulheres querem, fala assim, né? E às vezes você tem que entender um pouquinho dessa ponta do iceberg. A ponta do iceberg, ela está brigando com você porque não lavou o copo. Mas lá no fundo, ela está com vontade de passar mais tempo com você, de ter mais carinho. Ele tem um ponto, isso é verdade. Ele tem um ponto. Muita verdade isso daí. Mas me fala uma coisa. É tão difícil assim, 5 segundos a mais, tipo, 5% a mais de sensibilidade? Não é difícil. Eu acho que você foi assim, 5% não é a realidade. Não é a realidade. É bem mais, assim, né? E algumas pessoas é mais profundo. Mas eu digo, aí que está a questão interessante. Se você entende que uma pessoa ela gosta de dar dicas e tal, a gente sabe que aqui 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil. A segunda causa é a questão econômica, né? E a primeira é comunicação. Aí que eu digo que a gente teve várias pautas especiais aqui sobre casais
todas elas passam por essa da comunicação. E que tal, às vezes, de vez em quando, o marido que só reclama disso, fala assim, amor, não estou te entendendo. Às vezes eu quero até te entender, mas quando você me pede água, eu te dou água. Quando você tiver suco, você não tem que, pelo menos, me dar umas dicas a mais que eu não estou pegando. Não, se você quer um suco misturado de laranja com acerola, água com gás, hortelã, não pede água, mulher. Vamos conversar direito. Então, se está faltando essa questão toda, a clareza dos acordos é uma coisa muito importante. É isso aí. Mas foi só para dar um gás para o pessoal de casa nos falar um pouquinho das diferenças. Esse é o nosso acordo aqui, né? Você vai conversar com a gente. Então, fala um pouquinho o que te estressa mais no mundo masculino, o que te estressa mais no mundo feminino, o que você, como mulher, também acha que as mulheres poderiam melhorar. Aí as vantagens dos homens, a vantagem das mulheres. Vamos colocar tudo numa mesa aqui, vamos dar risada, vamos aprender, vamos chorar e vai ser muito bom. Vai ser bom. Espero não chorar hoje. Nem bater no Cris. Eu vou considerar esse programa bem sucedido se a gente não sair no tapa hoje. É verdade. Não, vamos se segurar. Brincadeira. Vamos lá, então, que a gente tem um convidado super especial. Ele que vai, inclusive, segurar para que não tenha nenhum problema. Para evitar que a gente brigue, Exato. né? É por isso que chamaram um pastor com essas atribuições aqui, né? Ele já trouxe aqui, né, o que vai acalmar, que é a palavra de Deus. Estamos recebendo quem aqui? A gente está recebendo o pastor Marco Marques, que, como se não bastasse ser pastor, né, que é alguém que já está ali mais na área da teologia, mais pertinho de Deus, né, entendendo a criação do homem e da mulher no campo original, mas também estudou terapia de família, é alguém que tem experiência aí nessa família pós-pecado, né? Que conhece problemas, já ouviu muitos problemas e que com certeza já recebeu muita gente falando aí, meu marido não me entende, minha mulher não me entende, incompatibilidade de gênios, enfim, né? Tem de tudo. Muito obrigada, pastor, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado vocês por me receberem aqui nessa sala super especial, lá Cris, Ana, e vocês que estão conosco também. E eu quero dizer que essa diversidade, ela me encanta e é uma obra maravilhosa do Senhor, né? Peculiaridade de cada um, o significado de cada um, e isso preenche a nossa vida. Pastor, vamos começar porque tem os descrentes, né? Já vem esse povo da televisão falando que mulher e homem são diferentes e tal, a forma de olhar, é tudo parecido, a gente é a invenção, é a cultura, é o efeito manada, e aí... Mas, pastor, quando Deus criou, né, e desenhou o homem, criou e desenhou a mulher, ele fez assim... Aí a Ana até falou, né? Pô, se fosse para fazer tudo igual, né? Biblicamente, a gente pode ter assim, um amparo de que Deus realmente colocou diferenças. É claro que cada um é único, não é só os homens, as mulheres, a gente já sabe dessa questão única. Mas existem características no gênero feminino e masculino que são diferentes, assim? Ou é uma onda midiática? Nossa, a criação de Deus, e Gênesis descreve assim, Deus fez o ser humano com o seu significado e com a sua função específica, no plano de Deus, para a glória de Deus e para a felicidade dos dois. Inclusive, no termo hebraico, é Adão masculino e Adão feminino. O nome Eva foi dado por Adão depois, mas a importância dos dois é a mesma para Deus, só que com as suas funções específicas, para completar o plano de Deus e a felicidade de ambos. Até no contexto de Gênesis capítulo 3, verso 18, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Ele fala isso como um mandamento, como uma declaração. E o isolamento é um intruso no plano de Deus. Não estava no plano de Deus. Por isso que Deus fala, é bom o sol, é bom a estrela, o animal, o verde, o mar, a terra, o homem e a mulher. Não é bom o isolamento, porque nós precisamos de outra pessoa. E essa outra pessoa, ela é diferente. E Deus já cria o casal ali com essa característica de diferença. E fala, ela vai completar você. Aquela tradução que fala lá, companheira, não é uma serviçal, não é uma escrava, não é esse contexto. Essa ideia distorcida da mulher foi colocada pela humanidade pela entrada do pecado, mas ela tinha a sua característica física, emocional, diferente da característica física e emocional de Adão. Mas os dois tinham significado de importância para Deus, ou do hebraico, para a gente fazer assim uma coisa mais bonita, o Ish e a Isha eram criaturas feitas por Deus para a glória de Deus e para a felicidade de ambos. Adão se completava com Eva e a mesma coisa acontecia com Eva, né? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. A única certeza que eu tenho de que o casamento é algo que ainda é para funcionar é o fato de que é uma instituição antes do pecado. Antes do Deus criou o casamento. Muito bem lembrado, Ana. Antes, o casamento e o sábado, né? São duas coisas criadas antes do pecado. Porque às vezes parece, pastor, quanto mais a gente escuta e os temas que a gente já conversou aqui nesse programa, que Deus plantou o caos ali. Sim. Quando eu disse, casa um homem e uma mulher ali juntos para morar para a vida inteira, saiu, e né? postou e saiu correndo.
São tantas possibilidades de dar certo, mas depois do pecado, né, que a gente sabe que está aí influenciando nossos relacionamentos, egoísmo que surge no coração, enfim, parece praticamente impossível fazer uma relação entre duas pessoas tão diferentes dar certo. É por isso que eu estou citando Gênesis 3,18, mas eu preciso citar Gênesis 3,24. Porque o 3,18 é o princípio. E o princípio qual que é? Isolamento faz mal, isolamento mata, isolamento adoece. E eu tenho, o tempo aqui não nos dá essa oportunidade, mas eu tenho uma informação de 180 pesquisas que foram feitas na Inglaterra sobre, com a sociedade, e descobriu-se que a pessoa, o ser humano que vive isolado, ele é mais propenso, em mais de 30%, a ter depressão, quase 29 e poucos por cento a ter infarto, e ele tem sintomas de depressão e ansiedade. O isolamento, eu não estou dizendo a pessoa que ela tem essa patologia, porque o isolamento faz mal. Então, por isso que Deus falou, não é bom. Aí ele fala o princípio, só que daí entra nisso que você falou. Parece que o caos foi instaurado. Aí Deus vem com o Gênesis 2,24, que diz assim, portanto, deixa o homem pai e mãe, e ambos se unem, e os dois se tornam uma só carne. Essa uma só carne não é só a questão da relação sexual, que é plano de Deus, o sexo foi criado por Deus antes do pecado, para o plano de Deus, como uma bênção para o casamento. Tanto o relacionamento conjugal como o sexo se tornaram problemas, porque o homem tornou problema. Mas por que Gênesis, então, 2,24, Cris, é um método? Porque Deus explica como é que o isolamento faz mal e como é que a gente pode resolver o problema do isolamento com a outra pessoa completando a gente. Ele fala, deixa pai e mãe. Pastor... Aí, só um pouquinho. Daí quando ele fala, só quando ele deixa pai e mãe, para a gente não perder o raciocínio aqui. Por que está o método? Porque a questão, a palavra-chave é deixar. E é óbvio que não é para abandonar o pai e a mãe. Porque depois, em Gênesis, Êxodo 20, ele fala, honra teu pai e tua mãe. O que é deixar ali? É o sistema de vida que a gente leva quando a gente está sozinho. E o problema da sociedade sempre foi, e hoje é mais intenso, é uma palavra chamada autonomia. Nós valorizamos demais a autonomia, não estou dizendo a tua individualidade, porque a individualidade é importante, você não pode perder no casamento, mas você tem que trabalhar contra o individualismo, que é a autonomia. E como é que as pessoas hoje reagem? Estou dizendo hoje porque é a realidade nossa aqui. Quando a autonomia é ameaçada ou ela é retirada de você, você reage, você não aceita, ou você abandona a pessoa, ou você isola a pessoa. Por quê? Eu volto a dizer que a autonomia não é individualidade, é o egoísmo do ser humano. E nós vivemos muito em função de nós, até na relação com Deus, né? Então, princípio qual que é? Não é bom que o homem esteja só. Ok, preciso da pessoa, mas por que virou esse caos? Porque eu não aprendo a deixar pai e mãe, eu não deixo o meu sistema de vida. Eu levo o contexto de solteiro para o ambiente coletivo, que é o casamento. As pessoas se casam, vão para o ambiente coletivo e querem continuar com o sistema de vida de solteiro. Amando e idolatrando a autonomia. Como é que vai ser feliz, deixa? Até ouviu o princípio de Deus, mas não seguiu o método. Pastor, eu ia perguntar, justamente nessa linha, a gente está nesse mesmo encontro, né? A gente está respeitando aqui pessoas que têm religião ou não, seguem a Bíblia ou não, mas a gente vai falar aqui de um processo no qual nós acreditamos. A sociedade agora, justamente ela quer falar o que a Ana colocou ali. A gente quer falar, olha, o casamento está falido, o contexto, ou faliram com o casamento. São duas coisas diferentes. Você falir com um projeto e ser um processo falido. E a certeza que a Ana colocou que o casamento veio antes, né, do pecado, assim como o sábado e outras coisas. Então, o projeto não é um projeto falido. Aí eu pergunto, pastor, existem processos que mudaram de como foi constituído. A gente sempre fala, né, que o namoro foi feito para acabar, ou seja, acabar para virar um noivado, ou para você procurar outra pessoa. Porque existem várias pessoas com princípios diferentes até você juntar e fazer a escolha de uma só carne. Depois eu vou lhe perguntar sobre o processo durante o casamento, mas eu pergunto, e antes? Porque a gente tem coisas que são do nicho do homem, nicho da mulher, são coisas da natureza, mas tem coisas que a gente está normalizando, comportamentos que estão sendo normalizados, que por mais que você case com uma pessoa com esse tipo de comportamento, você está fadado ao fracasso. Inclusive a janela de fidelidade. Aí eu pergunto, esse pré-casamento, a falta de processo, não está fazendo justamente essa mistura,
essa questão desses relacionamentos líquidos, de que quebrou, eu jogo fora, eu não preciso namorar, a gente vai namorar morando junto. Que tipo de malefício, essa falta de processos saudáveis que a Bíblia nos orienta, está tornando a sociedade nesse caos, assim? A lei do descartável sempre existiu, mas não como tão intensamente existe hoje, potencializada a lei do descartável hoje. Isso em todo sentido. Parece uma coisa boba e até um jargão a gente dizer aqui, mas no passado a gente consertava a sola de sapato. Hoje a gente joga o sapato fora. A gente remendava, a gente colava, a gente tentava arrumar o cabo da panela. Hoje a gente joga a panela fora. E isso parece ser muito bobo, muito comum, mas nós estamos fazendo isso com as pessoas. Só que isso é a característica do ser humano. Por quê? Porque por trás disso tem um princípio, eu, você e o objeto. Eu já tenho falado aqui em alguns programas isso, mas é sempre bom a gente lembrar que o grande problema é que o ser humano ele tem essa tendência, essa ideação de se relacionar com as pessoas como se fosse um objeto. Além de não ser feliz, a outra não vai ser feliz e eles não vão continuar juntos. O que é o objeto? Quando eu vejo só a utilidade do outro. Aí eu me relaciono no trabalho, eu me relaciono no casamento, na família, até com Deus assim. Eu não vou ser feliz, porque para mim Deus é utilidade. A hora que Deus perdeu a utilidade, eu perco a vontade de Deus e perco o interesse. A minha religião passa a ser o quê? De interesse e sempre esperando, e nem sempre vai ter isso. Agora eu posso me relacionar como eu, você, eu vejo o significado do outro. Aí com essas diferenças de sexo masculino, sexo feminino, a característica física, emocional, ok, isso vai para o relacionamento? Vai. Só que quando eu vejo o significado do outro, eu estou levando em consideração que ele é diferente de mim, mas ele é inteligente. Nós somos diferentes, somos inteligentes. Ou Adão, vamos voltar para a questão bíblica, o contexto do casamento judaico-cristão, né? Lá, o que começou no Éden, que é uma instituição, antes do pecado. Adão não tinha diferença com Eva? Claro que tinha. Ela, ou só porque não tinha pecado, ela não tinha uma característica, uma personalidade. Ela não era um ser robotizado, ela tinha escolha, ela tinha decisão e fazia a vida de Adão. E é tão verdade isso que ela preenchia a vida de Adão, que Adão não quis perdê-la mesmo quando ela pecou. Só que isso, Cris, é uma realidade que nós às vezes não entendemos, que nós lutamos para usar o outro como objeto. Há séculos atrás havia isso? Havia, mas não tanto quanto hoje. Porque daí, essa tal, Ana, do eu, o objeto, eu vejo a utilidade do outro, quando eu entro na questão da autonomia que eu falei e da idolatria, do descarte, do descartável, as duas coisas se casam, aí fica uma beleza. Só que eu nunca vou me realizar, essa palavra nunca é muito forte, mas é essa a realidade. Por que as pessoas hoje estão tendo sérios problemas na saúde emocional? E acham que o problema está com o outro, porque elas estão procurando alguém que possa ser útil novamente, porque o outro perdeu a utilidade. Aí perdeu a utilidade esse, aí vai para o outro, chega um dia que ela vê, o que eu fiz da minha vida? Olha, que eu estou aqui, não vou usar a palavra hipnotizada, porque a gente não acredita em hipnose, mas vamos dizer que eu esteja muito concentrada no que o pastor está falando, e a diretora está aqui, intervalo, e eu assim... Não, porque não tem como falar desse assunto se a gente se importa de verdade com as nossas relações, com as pessoas que estão na nossa casa, com quem a gente escolheu para passar a vida, sem refletir um pouco no momento de vida que a gente está, né? Ou de pessoas próximas da gente, que a gente conhece. E eu queria que você aproveitasse esse programa para isso. A gente vai rir no próximo bloco, a Maureen foi na rua, fez um Fala Povo, conversou com várias pessoas, se homens e mulheres são diferentes, enfim. A gente dá muita risada aqui nesse programa junto, mas aproveita para refletir também, porque se você está assistindo esse programa, não é à toa. Deus te trouxe até aqui para que você pudesse refletir no seu casamento, em como você está agora e o que você pode fazer para valorizar quem está do seu lado. Não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no nosso Entre Família, na TV Novo Tempo, felizes da vida de ter você aí sintonizado, conectado com a gente, falando das diferenças sobre o homem, né, a mulher ali, a máquina que Deus criou, né, esse projeto tão lindo, discutindo algumas questões especiais de como o pecado, né, entrou e a visão sem Deus distorceu um pouquinho sobre o relacionamento. E para colocar você aqui na nossa conversa, além de você estar participando no nosso WhatsApp, a Maureen, a nossa repórter, foi para as ruas para falar um pouquinho sobre essas diferenças e a gente vai entender um pouquinho das respostas e trazer também para a nossa sala de conversa. Pode rodar.
Boa tarde, Dona Maria, boa tarde, seu José. Hoje eu vim para o centro de São Paulo pegar no pulo para saber o que as pessoas acham. Tem coisas que homem faz melhor do que mulher, tem coisa que mulher faz melhor do que homem. Eu quero saber quem vai ficar em cima do muro também, mas eu não vou deixar eles ficarem em cima do muro não, viu? Bora conversar com o povo? Centro de São Paulo tem que ser corajoso para parar, viu? Porque aqui a correria é grande. Bora, Rubens, eu quero saber de homens e mulheres quem que dirige melhor. Depende da situação, as mulheres são mais cautelosas, né? Ai, fiquei sabendo que nos seguros, por exemplo, elas têm mais desconto, é verdade? É verdade. Ai, depende. Depende da pessoa. Mas eu prefiro entre meu pai, minha mãe e minha mãe. Sério? As pessoas que dirigem, eu prefiro mulher porque eu acho mais atenta. Homem começa a dirigir muito cedo, normalmente, e quer sair, quer... Enfim, não. Eu confio mais em uma mulher dirigindo do que um homem. Você acha que quem dirige melhor, homem ou mulher? Homem. Mulheres. Homens são viciados no volante. Mulheres são mais CFC. CFC? É. Liderar uma equipe, essa é polêmica, hein? Mas não vale mentir. Com certeza é mulher. Sério? Com certeza. Realmente, mulher é muito melhor liderando. Não tem a dúvida. Mas por que mulher? Ela tem mais sensibilidade também? Ela tem mais engajamento, sabe melhor assim as situações. É bem melhor, bem melhor. Você tem chefe mulher hoje? Não, hoje é chefe homem, mas já fui chefiado por mulheres e achei muito bom. Muitas das vezes as mulheres se lidam melhores nessa situação, né? Por que você acha isso? Homens às vezes não conseguem, né, olhar ali, né, o sentimento das outras pessoas, né? Um homem lidera melhor uma equipe ou mulheres lideram melhor uma equipe? Eu acho que homens lideram melhor uma equipe. Eu já trabalhei com homens e mulheres liderando a equipe. Eu acho que eu me dei melhor com homem. Você acha que eles são mais objetivos? Eu acho que eles evitam fofoca. Maravilhoso esse argumento. Mulher, com certeza. Por quê? Porque normalmente sou eu que dirijo. Os meninos só incomodam. Não, eles só mandam, falam, faz isso e ficou melhor. Só mando, fala, faz isso e ficou melhor. Eu prefiro eu mandando. Ótimo. Terceiro, limpar a casa. Isso é polêmico, né? Tem gente que diz que é coisa de mulher, mas às vezes não é coisa de mulher. Eu quero saber aqui quem que limpa melhor. Eu acho que mulher também. A gente faz tudo melhor. Eu prefiro que façam pra mim. Mas se for pra fazer, aí eu faço. Eu pego mais os detalhes. Limpar a casa, isso é polêmica e ninguém tinha que ajudar ninguém, né? Tinha que ser os dois, né? Mas se fosse para decretar um aqui. Bom, se olhar por mim assim, eu vou deixar esse ponto para as mulheres também. Foi uma confissão. Eita, minha esposa não pode ficar sabendo disso, hein? Eu acho que é um pouco dos dois. A gente ajuda, mas elas limpam melhor. Então, mulher nesse caso. Também mulher. Eu acho que os homens, eles limpam melhor. Sério? O meu irmão, o homem, limpa muito melhor que todas as mulheres lá de casa. Eu acho que mulher é muito detalhista. Você não pode ser nem muito relaxado, nem muito perfeccionista. Eu acho que o homem limpando a casa é um grau suficiente. Perfeito, bora pro último. Se vestir bem. E aí? Sua esposa, suas filhas se vestem melhor do que você? Como que é? Sim, porque eu não consigo combinar nada. Olha como que eu tô. Você já se entrega? Já me entrego. Ela que faz o look? Ela faz meu look. Fala, não combinou, mas aí eu, teimoso, eu saio assim mesmo. Mulher. Até nos Fashion Weeks, você vê que as roupas das mulheres tem mais o que pensar, tem mais coisas. Tem pra eterno, blusão, camisa de time. Não. Camisa de time. Mas seu pai, por exemplo, ele se veste bem ou ele é mais... Como? Mal, muito mal. Você, eu tô achando maravilhosa, mas e qual que é a sua opinião? Eu acho que dá um empate. Pode ter empate? Olha, aqui nessa brincadeira não tem empate, vou ter que escolher. Então, mulher, obviamente. Com certeza mulher também. Sua mulher é uma princesa, então. Nossa, ela se veste super bem. Maravilhosa. Manda um beijo pra ela, então. Beijo, Júlia, te amo. Beijo. Esse aí jogou no jeito certo, né? Na hora de competir, já dá o troféu pra mulher, né? Já sai ali com uns 3 pontinhos a mais no dia. Cristiano. Eu acho Tá me que parecendo algo que você faria. Ele fez uma matemática, porque ele fez assim, ó. Vou dar uma entrevistinha,
vou perder o quê? Meio ano em casa. Rapaz, eu vou mostrar que peça ainda para ela dar uma olhadinha na TV Novo Tempo, ver o Entre Família e tal. Cris. Rapaz, arredou a peça no momento certo. Não é manipular, é entender que algumas coisas não é cede uma coisa para ganhar muito mais. Entendeu? Me acompanha exatamente aqui nesse raciocínio. Tá? Para que criar disputa de poder e sair ganhando, se quando um só está ganhando, os dois saem perdendo? Hein, pastor Lamar? Agora foi boa essa aí, hein? Me explica isso. Por que a gente cria tanta disputa de poder no relacionamento? Podendo fazer isso que ele fez, que a gente está aqui brincando, né? Parece uma coisa simples o que ele fez, mas no dia a dia não é isso que acontece geralmente, né? A gente entra realmente na competição, faz igual eu e o Cris aqui, né? Eu que sou melhor, não sei o quê. Só que isso no casamento é catastrófico. É muito mais barato fazer isso aí, ceder, fingir que saiu perdendo, enfim. Mas no sentido de entender que se um perdeu e o outro ganhou, então os dois perderam. Essa questão que nós estamos falando antes sobre a autonomia, né? A gente tem dificuldade de administrar a autonomia. E a autonomia, ela pode existir mesmo tendo a convivência com as diferenças do outro. E é até um posicionamento assim técnico e também importante. O casal que é feliz para o casal que não é feliz, a diferença é como eles resolvem o conflito. Essa é a única diferença, porque ambos têm conflito. E nós achamos que conflito é um problema. E os conflitos existem porque são pessoas diferentes, com opiniões diferentes, sexos diferentes, a maneira de ver a vida de maneira diferente. Foi falado sobre a roupa, foi falado sobre a maneira de dirigir, né? Então, tudo isso tem o seu lugar e a sua importância no relacionamento e traz para nós um benefício. Só que, em vez de a gente usar isso a favor, a gente usa contra. E, às vezes, até, eu acho muito, Ana, que é muito... É a questão pessoal, é a leitura que eu faço. E a leitura vem de como eu me vejo, de como eu vejo os outros, né? Às vezes eu já tenho uma visão negativa a meu respeito e a observação que o outro faz, ou o posicionamento do outro, às vezes até uma pessoa que eu me casei, uma pessoa mais segura que eu, aquilo me incomoda. Ou se ela não faz aquilo que eu considero certo. Não estou dizendo aqui sobre princípios, eu estou falando sobre maneiras de se viver, entende? Só que a gente pode sentar e falar, então, por que você acha assim? Então, dá para a gente fazer? Dá para discordar? Dá, mas não precisa brigar, não precisa se odiar, não precisa alimentar aquilo. E eu falei sobre conflito, se existe uma diferença de opinião ou a maneira que precisa ser resolvida, ele não vai se resolver sozinho, ele precisa ser trabalhado, porque senão ele vai se juntar a outros conflitos e aquilo vai se tornar uma pandemia, né? Uma doença sem limite, né? Pastor, a gente tem muito... Sabe aquele negócio, aquela pessoa que ela nem queria brigar, mas ela está assim numa turma, foi jogar um joguinho lá na turma com 20 pessoas, e aí por causa de um jogo de mímica, o Natal acabou com o Natal da família. Sabe aquele... Tem uma pesquisa que fala que pegaram, né, macacos ali, colocaram numa sala, 5 macacos, você sabe essa experiência, né? Aí ele tocava, onde ele ia pegar a banana, dava choque nos outros. E aí eles foram... E aí todos os macacos pegavam e batiam naquele macaco para ele parar. Foram tirando os macacos aos poucos, depois os macacos começavam a se agredir e não sabiam nem por que estavam agredindo, só pelo efeito manada. A gente tem alguns rótulos sociais, agora a gente está colocando como homem tem que brigar com mulher e é uma disputa, sabe? Essa questão toda de ter uma guerra do sexo masculino com o sexo feminino. A gente tem um rótulo social, por exemplo, da sogra, que a Bíblia... Tem uma história muito legal de Ruth e Noemi, né, que você pega uma mulher, as ficaram viúvas, uma nem compartilhava da fé da outra, mas a fé de Noemi, da sogra, tocou no coração da nora, e a gente vê que ali não teve, se Ruth tivesse assim, um clima de seguir esse negócio que toda sogra tem um problema, que toda nora tem um problema, a gente não teria a bela história de Ruth e Noemi. Pergunto, pastor, uma pessoa que tem um guia da vida que é a Bíblia, né? Que não está pelo rótulo social, por uma bandeira que é erguida, um movimento político, qualquer coisa. Como é que eu entendo que eu não tenho que ter uma disputa de sexos, apesar de que a mulher teve uma desvantagem muito grande no conceito pelo homem e tal? Como é que eu consigo ir com amor para essa questão desse projeto inicial que foi para justamente um completar o outro? E Noemi e Ruth eram de nações diferentes, né? Inclusive, Ruth era de uma nação considerada inimiga de Deus e até amaldiçoada por Deus. É muito triste que, às vezes, famílias e casais estão vivendo de narrativas e de
ambientes que se construíram na sociedade simplesmente por posicionamentos pessoais e locais, né? E as pessoas estão sofrendo isso. Agora, você como ser humano, você tem escolhas para fazer dentro desse relacionamento, né? Como é que você vai conviver com pessoas diferentes? E a tua pergunta foi justamente essa, né? Construir um relacionamento. Eu tenho dito que o relacionamento não se fortalece construindo um muro, se fortalece construindo ponte. Então, como é que eu vou chegar naquela outra pessoa que é diferente de mim, claro, eu me casei com ela, ela tem as diferenças físicas, emocionais, sistêmicas, porque ela veio de uma família diferente, ela veio de um ambiente diferente, cresceu até numa cidade diferente ou até um estado diferente. Como é que eu vou relacionar? Deus planejou um casamento nessas circunstâncias? É assim que Deus planejou. E como é que funciona isso? É essa beleza do relacionamento que torna o relacionamento interessante. Você construir cada dia com essas diferenças uma ponte, um fortalecimento. Aí, é claro, vai ter que ter tempo, vai ter que ter investimento, você vai ter que avaliar as suas expectativas que você teve quando você veio para esse relacionamento, desde o namoro, como que foram essas expectativas que você trouxe para lá, algumas incoerentes. Eu costumo dizer para os casais que é muito importante que a gente converse sobre as expectativas. É bem isso, conversar. Quais expectativas você tem ao meu respeito? A esposa tem a respeito do marido. O marido eu acho que tem que ser assim, tem que pensar assim, tem que pensar... Quais que você tem sobre a tua esposa? Fala para ela. E aí vocês vejam quais aquelas que podem ser negociadas e aquelas que são inegociáveis. E é claro que princípio não se negocia, né? Mas quando você parte desse pressuposto, você começa a trabalhar naquilo que pode aumentar o relacionamento de vocês, nessas diferenças. Por exemplo, uma pessoa se casou com outra, mas um dos cônjuges é mais rápido, o outro é mais lento. Ele gosta mais de analisar, refletir, preparar. A outra é mais, vamos dizer assim, mais direta, mais objetiva. Essa que é direta e objetiva, ou pensa mais rápido, é superior ao outro que é um pouco mais demorado, mas gosta de planejar mais? Olha, pastor, por acaso é parente seu. Ah, é? O pastor Edemar Marques. Ah, sim. Ele fala assim, que a gente tem características e que elas podem se tornar de virtudes ou defeitos, sim, dependendo da maneira como a gente usa. Então, se você é extremamente organizado e a sua esposa é um pouquinho mais bagunceira e você usa a sua organização para reclamar que ela não é organizada, a sua organização é um defeito. Ela só vai se tornar uma qualidade. Se você guardar o sapato dela, ela vai lá, o sapato está no lugar, ela vai pensar que foi ela que guardou. Olha, eu aprendi muito com esse comentário dele e eu busco aplicar isso todos os dias. Vamos aprendendo, né, Cris? A gente tem que ir para o intervalo. Bora lá, né? Como é que é, pastora? O Ishi? E a Isha? A Isha? Um abraço para minha Ishinha. Oh, meu Deus do céu. Ishinha. Usando aqui, gente, a etimologia da não palavra. Aguento, a gente acha fofo demais. Para minha Isha. Para minha Isha. A gente vai para um breve intervalo, já volta com a sua participação e tem uma dinâmica muito especial. Não sai daí. De volta aqui com Entre Família, esse programa de hoje que está especial demais. Tá, eu, Cris e pastor Marcos, estou em desvantagem hoje, tem mais homem do que mulher aqui, mas estou tentando representar bem você, mulher, aí do outro lado, nesse bate-papo gostoso sobre as diferenças entre homens e mulheres. A gente conversou bastante hoje sobre casamento, que é onde essas diferenças ficam mais evidentes, e se tem um assunto que costuma dar discussão entre os casais, é a educação dos filhos. O homem, às vezes, vê uma criação mais liberal, que saía mais de casa, e não quer que a criança seja muito... fique muito presa, já a mulher pensa nas consequências, aí não, pode castigo, põe bonitinho, aí um põe, o outro tira. Um quer bater, o outro não quer bater. E aí, o que faz? Que a educação dos filhos que a gente põe no mundo não pode acabar destruindo o casamento que gerou aqueles filhos. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Não pode uma coisa boa estragar outra coisa boa? Pois bem, tem uma solução para isso. Se os dois buscarem aprender da mesma fonte, não vão pensar do mesmo jeito, não, mas vão perguntar sempre à pessoa certa, que é Deus, qual é o melhor caminho para seguir. E tem aqui, nessa revista, orientações bíblicas, que Deus deixou ali na Bíblia para a gente e que a gente compilou aqui nesse formato de revista para que você possa levar para a sua casa. É a revista Esperança, essa edição novíssima, acabou de sair. Tá quentinha aqui até, o Cris gosta de... Ui, tá queimando minha mão. Acabou de sair a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aqui com ela você vai tirar dúvidas profundas até. Eu devo ou não castigar o meu filho? Essa é uma dúvida que muitos pais têm.
como saber o caminho certo. A Bíblia fala assim, ensina a criança o caminho que deve andar. Que caminho é esse? Pois bem, aqui a gente compilou para você, separou. A gente é muita gente, né? Vou tirar meu nome dessa reta aqui, que eu não tenho nem experiência para isso aqui. Quem fez essa revista, quem escreveu com toda a experiência que tem, e você conhece, foi a Darleide Alves. Ela que é uma mulher que está há muito tempo aqui na TV, falando de família, que estuda o assunto e que escreveu essa revista aqui, que vai direto para você, de graça. Como que você faz para ter essa revista? Estou ouvindo a sua pergunta? Fácil demais. Está passando na sua tela um número, DDD 12 21 27 31 21. Esse é o nosso telefone. Para ele você pode ligar, pegar o telefone e ligar para a gente. Você vai falar com um dos nossos atendentes que vai enviar essa revista de graça para você. Se você prefere não usar o telefone, prefere usar a mensagem de texto, manda para a gente no DDD 12 982 44 4449. Nesse WhatsApp, você vai também preencher um cadastro e essa revista vai chegar de graça até você por conta dos Anjos da Esperança, que já pagaram tudo, inclusive o envio, a diagramação, ela tá linda aqui, ó, maravilhosa, a capa linda, tudo isso aqui já foi pago pelos Anjos da Esperança. E falando nessa revista, Cris, a gente ainda tem uma semana especial aí para acontecer, não é isso, Mateuzinho? Deixa eu te entregar aqui. Essa não é do Mateuzinho, não. Essa aqui pode ser sua. Você pode pedir. Meu semana especial ainda. Aninha. Para poder aproveitar esses temas fantásticos, né, a gente vai convidar vários especialistas, pastor, para estar nessa semana, porque a gente vai falar desses pilares, né, justamente. Olha a questão do castigo, falar um pouquinho sobre essa questão limite, a questão da frustração, a questão também de criar esse filho, né, só para a família, e a gente fala que tem que criar esse filho para poder ser uma mente pensante, a questão da sexualidade. Então, o pessoal tem que colocar na agenda, né, dia 24 a 28 de abril, às 2h30 da tarde, uma semana muito especial, para você poder convidar aí o seu filho, a sua filha, para avisar para o vizinho, né? Vale a pena, a gente conta com você, a base vai ser essa revista, cada dia um tema diferente, semana especial do Entre Família, de 24 a 28 de abril. Falando em especial, Aninha, aqui nós temos o nosso pastor, né, o pastor Marco Lamarques, está conosco falando sobre as diferenças do homem e da mulher, e essa dinâmica veio para deixar tudo um pouquinho mais pedagógico, né? Com certeza, a gente sabe, como a gente vem falando aqui desde o começo, que somos únicos, né, isso é um fato, só que tem algumas coisas que parecem mais gerais, parece que quando a gente conversa assim entre mulheres, nossa, mas como que o meu marido não entende isso? E o marido conversando com outros homens, mas minha mulher não entende de jeito nenhum. Porque a cabeça foi concebida de uma maneira diferente. A gente separou aqui 3 campos, né, 3 áreas, em que homens e mulheres parecem ser ali quase que opostos, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quer começar, Cristiano? Acrescente que eu vou... Você pega aí o número 1 do seu lado, que eu vou pegar o número 1 do meu. Então, bora lá. Vai lá, vamos falar de percepção, certo? Bora lá, o meu é aqui embaixo, né? Vai lá. Vamos ver se vai dar tudo certo. Opa, olha aí. Vocês veem em profundidade, a gente vê o mundo com amplitude. É aquela tal visão periférica, né? Fantástico. Isso, aliás, é importante a gente entender aqui, e a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo, que isso aqui não é uma questão de dizer que todo mundo está rotulado dentro dessa mesma situação. Às vezes até nós teremos mulheres que terão uma visão de profundidade também, se manifestando, e homens também, a visão de amplitude. Mas a característica seria a geral, física, e o cérebro funcionaria assim. Eu tenho até um exemplo a falar sobre isso, Ana. Eu estava dirigindo uma vez pela Dutra e a gente, como homem, tem uma visão de profundidade. Eu vi aquela fileira de caminhões aqui, como a gente diz no sul, jamanta, né? Aquela jamanta. Aquela jamanta, tudo uma atrás da outra ali. Eu queria chegar em casa logo, vi aquele tunioninho. E eu vi que a Silmara se agarrou ali do lado da porta. E eu falei assim... Você pensa que eu não sei dirigir? Eu já fiquei ofendido, né? Eu trabalho com a questão de casais, de terapia. Ela nem falou nada. Você acha que eu não sei dirigir direito? Ela falou, claro que você sabe. Mas assim, qual a maneira que o cérebro da Silmara estava agindo? Na beleza da criação, ela enxerga amplo. Então ela estava vendo os caminhões aqui, a mureta da Dutra do outro lado, ela dizia assim, você está muito perto da mureta. Eu falei assim, não, eu estou no lugar certo, eu vou embora. Tá. Aí depois eu falei para ela, me desculpa, eu errei. Se você quiser, eu vou mais devagar, ou a gente espera. Ela falou, não, tudo bem, mas diminui a velocidade então, porque para mim, Ana, na minha visão de profundidade... Estava perfeito, E outra coisa, por essa visão de profundidade, vocês enxergam tudo, que a gente enxerga só o básico. Eu aposto que já aconteceu com vocês. E lá em casa acontece direto. A gente sai para ir para algum lugar com bastante gente conhecida, aí eu falo assim, amor, vê não sei o que, faz assim, ó. Oh, meu Deus do céu! Não, eu te digo mais.
A gente está num não lugar... Não consegue olhar aqui, ó, com a visão periférica. Tem que olhar no ponto. Mas vou dizer mais. A gente está num lugar penumbra, é um evento, às vezes, que você está... E você está com medo de cair ali nos degraus ali e tal, vai andando. E aí, de repente, você conseguiu chegar sem cair. E a sua mulher fala, você viu que fulana está aí? E tá preparada. Aí eu disse, não, você viu e ela veio com fulano? Você viu porque que ela cortou o cabelo? Eu acho que fulano e fulana não estão mais juntos, porque pelo que eu vi, tal coisa. Ele não estava segurando a mão dela. Eu vou dizer mais, eu cheguei ali, de graças a Deus, não ter caído. Né? E ela já viu tudo, já fez o panoramazão, assim, ó. Mas isso, gente, é bonito demais. É bonito. Porque vocês veem que essa questão, até na maternidade, é importante. Porque ela consegue cuidar de um bebê de uma maneira impressionante. E a gente, se não tiver ela do lado, se não tiver a esposa do lado, vai acabar, essa criança vai ter problema. Porque essa visão de amplitude e de profundidade são características. E aí você vê Deus completando o homem, trazendo alguém com a visão de amplitude para viver do lado dele, para que Adão não ficasse só olhando para o pé de jaca, ele olhasse para pé de manga, para o pé de laranja. Vocês estão vendo aí, né? É o rascunho, depois a obra consertada. Mas não se aproveita, Ana, não se aproveita. A Ana está querendo, ela está querendo, daqui a pouco... Vou colar o meu aqui, Daqui a pouco vai ter placa voando aí. Sobre as emoções, sentimental e o quê? Sistêmico, né? Então, aí que está importante, isso aqui é essencial também, vocês estão colocando pontos muito importantes, porque num relacionamento é importante que a gente entenda essa questão. Voltando a dizer que não é todo mundo que vai ser mulher só emoção e homem só sistêmico. Às vezes tem mulheres que também têm essa abordagem mais sistêmica também, mas assim, vocês podem ver na questão quando elas vão explicar alguma coisa. Por exemplo, ele sai de casa e fala para ela assim, ó, hoje... tem umas contas para pagar, eu vou ter hoje reunião o dia todo, você pode ir no banco pagar? Ela vai e paga as contas. Quando ele chegar em casa, ele vai perguntar para ela, você pagou as contas? O que ela vai falar, Ana? Estou com medo de responder. Não. Ela vai contar a história dela sair de casa até chegar no banco e resolver... Não, eu fui, mas é que aí no caminho, teve não sei o que... Você se lembra a dona Otávia que mora aqui embaixo? Ela segue com aquele cachorrinho no elevador, mas você pagou a conta? Agora, inverte a questão. Ela sai e ele vai no banco pagar a conta, Cris. Ela chega em casa, os dois chegam, ela pergunta, você pagou as contas, amor? O que ele vai responder? Paguei. E sabe uma coisa interessante dessa questão de emoções? É que isso aqui também está muito ligado à memória. A memória feminina, ela é muito atemporal no sentido de se algo que aconteceu marcou meu sentimento, eu vou lembrar disso como se tivesse acontecido ontem. E está carregado de detalhes. Foi ano passado, mas está carregado de detalhes. Com cores, com laços. E tudo é uma caixinha só, porque aí na hora da conversa... Aí a mulher fala uma coisa, mas isso não tem nada a ver com o que a gente está discutindo. Tem sim, porque... E aí aqueles fiozinhos, né? Que um puxa e está ligado no outro. Isso dá a ver nas pequenas coisas. Você teve uma discussão à noite... De manhã parece que pro homem zerou. Você quer beijo de manhã, né? Você quer beijo à noite e tal. Vai conversar assim. Aí de manhã já, né? Já vai tá direto... Aquele céu fechado em casa, assim, ó. Aí entra uma questão, a gente está falando aqui, parece que até um comentário superficial, é só para preencher o espaço aqui do Entre Família, mas não é. Porque às vezes o casal, ela está precisando ser ouvida, Ana. E ela quer dizer o que ela sente a respeito daquela situação. Hoje eu vou levar as crianças no colégio, mas olha, aquela fila para estacionar lá, que não sei o quê. E ele não está querendo ouvir aquilo, ele só quer saber se ela foi, voltou e está tudo bem e o carro está no estacionamento da casa. Mas ela quer contar. Então, o que nós, ou o homem, ou a pessoa que é mais objetiva, mais razão, mais sistêmica, ela tem que fazer? Ela tem que ouvir e tem que trabalhar, usar esse projeto dela, essa maneira, essa visão dela, para ouvir e se esforçar. Mas eu vou perder minha individualidade? Não, eu estou fazendo isso por amor. Sim, os dois têm que aprender a lidar com emoção, a ser mais assertivos, o sistêmico, tudo, tem que trabalhar os dois. Pastor, se eu só te convidar para vir um pouquinho mais para cá, porque a gente está te vendo super bem, mas o pessoal de casa pode não ver. Sim. Se o senhor ficar de costas para a câmera. Eu vou falar aqui, eu fui indo, pastor, você não vai ver que eu fui indo aqui para tentar ajudar. Aí eu estava indo aqui. E a gente é girado 360. Aí, para ajudar o enquadramento, mas aí a Aninha agora... não entende, mas Ana, mas direto no ponto. Não, mas assim, ó, a ideia, a câmera até você arrumou, porque o raciocínio não precisava ser cortado. Não, o pastor estava maravilhoso. Aí eu digo assim, aí Aninha, agora quando o pastor deu uma respiradinha,
deu essa ajeitada. Mas a Ana acertou. Acertou. Eu fui indo... Olhar, o quê? O Anto, eu tava pensando aqui no rabinho de olho, a Ela câmera... já tá vendo tudo ali. A gente graças Vamos lá a falar Ana. de fala, né? Olha aí, vamos lá. Aqui, Esse é um ponto aqui que eu me sinto muito, muito, muito mulher. Tá, Se é vamos ver possível aqui. ser muito mulher, eu me Puxa sinto aqui, muito. Porque pronto. a questão da fala, pastor, para a mulher é externa, para o homem é interna. Isso aqui é o retrato do meu casamento. Meu marido vai ficar bravo porque eu vou expor ele agora. Eu elaboro enquanto eu falo. Então, eu não tenho nada pronto na minha cabeça. Você vai me fazer uma pergunta e a resposta vai acontecendo enquanto eu estou aqui conversando com você. Isso enlouquece ele. E me enlouquece também, porque eu vou falar, depois eu vou mudar de ideia, mas ele vai pensar, mas você tinha falado aquilo. Sim, mas estou desfalando. Estava no processo, entendeu? Ele não. Ele passa 3 dias sem falar, mudo sobre aquele assunto, depois ele chega, é assim, Sim, sabe? ele tava Só que esses analisando. 3 dias me mataram, entendeu? O marido calado em casa, né? Então, veja como isso é realmente algo da raiz da diferença entre homens e mulheres, Eu já né? sou diferente. Você é diferente? Muito diferente. Eu já sou aquele cara que... Eu não gosto de dormir sem resolver, né? Eu tenho uma facilidade de errar, né? Mas eu tenho a facilidade também de pedir perdão na hora, resolver e já falar o que eu sinto. Tipo assim, não vai ter uma surpresa ou eu vou ficar assim, ó, aguentando algo e tal. Agora eu vou falar, pastor. A Silvia veio com essa questão toda de ruminar e só falar quando já está... vocês é inverso, então. E aí o que acontece? Essa questão dos acordos foi muito legal, porque eu falei assim, olha, o prejuízo de você ter uma coisa desnecessária. Eu disse assim, olha, eu sei porque eu tenho uma leveza. Mas o senhor falou sobre narrativas, ela tinha dificuldade de construir uma defesa do que ela estava sentindo, né? E aí foi quando eu digo assim, cara, em uma conversa vai ser desleal eu agir com a facilidade que eu tenho. A gente tem a diferença até de 10 anos, esse cara, né? Eu digo, eu vou ter que ajudá-la a fazer isso para que eu possa, em uma conversa, saber o que ela está sentindo sobre algo. E hoje, quando eu vejo ela conversando comigo, eu digo, opa, ensinei até demais, eu estou até... Mas eu digo, o quanto que a gente se complementa. Interessante, você fez da sua característica uma virtude, em vez de um defeito. E aí contribuiu para o relacionamento dos dois. E aí que está a questão, quando você usa a favor, usa de maneira positiva, e você completa a Silvia nessa questão, e ela te completa também. Porque, agora, essa questão da fala, Ana, ela tem muito, às vezes, vamos dizer assim, vocês às vezes não falam tudo que vocês estão pensando, ou às vezes falam por código, entende? Você externiza aquilo que você está pensando, mas às vezes vocês falam por código, porque vocês querem por trás disso ver o interesse da gente por aquilo que vocês estão falando, e a gente não consegue entender. Muitas vezes você está querendo, por exemplo, sair com teu marido, mas você não fala isso para ele. Não, eu sou assertiva até demais. Tá, não estou dizendo a Ana, então... Você quebrou. Ana, o que você vai falar para ele? Vamos sair hoje? Eu estou a fim de comer uma pizza fora. Mas não são todas que fazem isso. Porque ela faz pela emoção. A fala dela externiza, mas ela externiza com a emoção dela. Então ela vai dizer assim, nossa, faz tanto tempo que a gente não sai, né? Nossa, era tão bom quando a gente namorava, a gente saía caminhar junto, ou ia comer fora, e o camarada tá ali, era bom mesmo, hein? E continua. Olha, eu acho que aqui, nessa conversa toda que a gente está tendo, e aquilo que você falou lá no começo, sobre o que diferencia os casais felizes dos infelizes, que é a forma como eles resolvem conflito, revela algo que, independentemente de características, por exemplo, você está falando aqui, eu sou mais assertiva, então realmente eu vou falar aquilo que eu penso. O Cris já não é o cara que elabora para dentro. Se precisar, ele vai falar, vai pedir desculpa, rapidinho ali já foi. Então, aqui mesmo, entre a gente, se percebe que o geral, às vezes, não é tão geral assim. Não é... Só que, independentemente de tudo isso, dessas diferenças de tudo, me parece que se o alicerce daquela relação, homem e mulher, for sólido, ou seja, se qualquer conversa que eu for ter for baseada no fato de que, ei, eu te amo, ei, você é importante para mim, o que você sente é importante para mim, vamos encontrar um jeito que fique bom para os dois, qualquer diferença se torna pequena. Mesmo que seja o contrário, que seja ele que seja mais, que externize mais, ela internize mais, lá em casa nós somos assim, você também falou, eu me lembrei, eu externizo mais o que eu penso, e a Silmara, ela guarda mais com ela, e depois ela vem falar para mim. Eu tenho essa dificuldade, porque às vezes eu falo assim, mas você devia ter me dito, eu não entendi que você queria isso. O importante é a maneira como você lida com o conflito. E assim... Ana, eu costumo dizer que existe a digital conjugal. Você com teu marido, você com a tua esposa, eu com a minha esposa, temos a nossa digital. Ninguém tem igual. Então, como é que nós vamos trabalhar isso?
Nós vamos sentar nós e vamos trabalhar a nossa singularidade do nosso casamento. E o que é? Aquelas coisas que a gente tinha lá, que a gente trouxe do nosso passado, do tempo de solteiro, nós vamos precisar administrar isso, reconfigurar talvez isso, para nós podermos viver bem. Então, se eu tenho mais facilidade de me comunicar, de falar o que eu penso, eu vou entender que você tem menos, ou que não é a tua característica pessoal, vou respeitar esse teu espaço e vou saber esperar o momento certo e até vou falar. Você gostaria de falar o que você está sentindo para mim agora? Quer esperar, você não está bem? Mas o que está baseado ali é que você é importante para mim. Você vai se tornar um só, tá? Um só. É isso que Deus fala, mas ele fala assim, deixa pai e mãe, está dizendo assim, deixa aquele espaço de solteiro que você tinha, que você vivia a tua autonomia lá, e até às vezes era até a pessoa mais importante da casa, porque ali era o queridinho do papai e da mamãe, e agora você está no espaço coletivo. Aqui no espaço coletivo você tem que entender que você e a tua esposa precisam trabalhar os dois juntos. E vai ter que ter investimento para isso, vai ter que ter determinação para isso, e às vezes até muito empenho. Só que alguns não conseguem fazer isso, porque eles querem continuar com o espaço de solteiro, vivendo no espaço coletivo. Aí você fala, casamento não funciona. Essa aqui que nós estamos colocando, muito bem feita essa ilustração aqui, essa dinâmica, mas ela não é regra comum para todos. Mas é uma base para a gente entender que o outro vai ser diferente de mim. Mas diferente, só que ele vai ser inteligente, eu também, e nós vamos fazer essa assertividade a nosso favor. E, claro, tendo a base como Deus em nossa vida para nos ajudar. Porque o primeiro casamento aconteceu com a bênção de Deus e com a presença de Deus ali, né? Essa foi a diferença. Fantástico. Muito bem. Você de casa deve estar se perguntando assim, olha, Cris, aqui está diferente mesmo. Eu gostei muito dessa questão da digital, porque o teu casamento é único. E a partir dessa questão aqui, a gente está dando caminhos de resolução, que é, todo casamento vai ter diferenças. Aqui nós temos representatividade de situações diferentes, mas com Deus sendo a base e você buscando o diálogo dentro de uma casa, a empatia é aquele que ama o próximo, aquele que se ama, essa base especial. Agora eu queria pedir só licença para vocês, porque nós temos uma gravadora que ama os nossos telespectadores, ama os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Que legal, E nesse mês de abril aqui, preparou combos especiais. Até vou receber do Mateuzinho aqui, e vou para o ladinho para a TV. Mateuzinho, por favor, obrigado, nossa produção aqui. Eu estou aqui com um kit muito especial, porque esse aqui é um combo do Entre Família. Olha que bacana. Aqui dentro desse combo, por exemplo, eu tenho um squeeze para você ir para a academia, para você levar para o trabalho a sua água e tal, personalizada com um símbolo. Deixa eu virar mais para cá, pronto, ó, com o símbolo da Novo Tempo. Você gosta da Novo Tempo? Ah, Cris, eu amo, que legal. Eu quero ter essa squeeze para levar água, para levar suco e tudo mais. Eu sou aquela pessoa que literalmente fala da Novo Tempo para todo mundo, eu visto a camiseta, mas que tal vestir essa camiseta literalmente? Olha que bacana, aqui atrás tem, né? Então vendo esse kit, aqui o desenho até tá melhor, amarelinha linda, né? Então tem vários, olha só que bacana, várias cores, aqui tá a Débora, né? A Débora tá aqui, super ofertas desse mês de abril, várias cores especiais, mais o squeeze aqui, né? Você vai adquirir esse combo do Entre Família, olha aqui o Kelvin, né? Ele também é cantor da gravadora, apresentador aqui da Rede Novo Tempo, da nossa TV Novo Tempo, trabalha na produção do Caixa de Música. Estamos aqui divulgando esse kit. Mas, Cris, tem outros kits para as crianças, outros kits especiais para a família? Tem. É só você dar um pulinho no site da gravadora, você pode colocar até no Google aí, né? Gravadora Novo Tempo. Tem gente que é mais fácil esse buscador. Lá você vai ter como comprar, né? Através da internet, é muito fácil. Em horário comercial, você pode ligar para a gravadora e tirar suas dúvidas. 0 Operadora 12 21 27 30 29. 0 Operadora 12 21 27 30 29. E fala, olha, eu quero comprar esse kit. Nesse mês, o pessoal juntou esses produtos. Um exemplo foi só o combo aqui do Entre Família, juntou tudo e deu um descontão, entendeu? Ah, juntou o kit família, deu um descontão. Tem o kit da crianças, deu um descontão. Cris, quais são os kits? Dá um pulinho no site da gravadora, dá um pulinho lá. Ah, é fácil, às vezes você está agora aí, né, fazendo as coisas, terminando uma receita, coloca então, ó, às vezes, Alexa, procura o site da gravadora, né? A Alexa vai abrir para você, já vai dar uma olhadinha, olha que kit bacana, novotempo.com/loja. É muito fácil, né? Eu coloquei o caminho do Google, mas esse endereço eletrônico também é barbada, como a gente fala no Sul, né? novotempo.com/loja. Lá você vai ter acesso a todos os combos para você dar uma olhadinha, aos preços. Você pode finalizar sua compra ali, né? Com as formas de pagamento, tudo fácil, seguro, e você recebe na segurança da sua casa. Ou você pode ligar em horário comercial no 0 Operadora 12 21 27
3029. Olha que bacana, hein? Aproveite esse desconto especial, super ofertas, Novo Tempo, é a gravadora que toca o seu coração. Que bacana! Eu estou com o meu kit aqui, já o seu vai chegar, que você vai comprar. A gente vai para um breve intervalo. O pastor Lamarck está aqui, né? Está dando um show especial falando sobre casais, a diferença desses gêneros, a questão de se complementar diante do casamento. Eu sei que você tem a sua participação, tem a sua dúvida, manda para a gente no 12 983 15 0249, que depois do intervalo a gente bate um papo juntinho aqui na nossa Sala da Verdade. Não sai daí. E aí, tá gostando do Entre Família? É a primeira vez que você está assistindo a gente? Espero que não, hein? Mas se for, seja muito bem-vindo e continue acompanhando aqui a programação da TV Novo Tempo. Mas você que já está com a gente há mais tempo, que de repente acompanha a gente pela antena parabólica, eu tenho um recado muito especial para você. Se você gosta do Novo Tempo, gosta de acompanhar a nossa programação, vai ter que fazer algumas mudanças. Com a chegada do 5G aqui no Brasil, a gente está desocupando a frequência para ceder ainda para você ter uma internet mais rápida e tudo mais. E essa frequência qual que é? A da antena parabólica. Então, aquela antena tradicional que você usa vai ser desativada no Brasil. Lembrando, isso é muito importante, essa não é uma tarefa ou um objetivo ou uma meta, algo que a Novo Tempo está executando. E essa está sendo uma demanda do governo, é algo nacional, que na verdade está acontecendo no mundo inteiro e que a gente está comunicando você para que você não seja pego de surpresa e de repente esteja aí procurando o canal da TV Novo Tempo e não achou mais. Quer saber como que você vai poder fazer essa mudança e continuar acompanhando a nossa programação? É só acompanhar o VT. Atenção, atenção, Dona Maria! Para tudo que você está fazendo agora e vem aqui ouvir essa notícia que é urgente. O sinal da antena parabólica vai parar de funcionar em todo o Brasil? É isso mesmo! Essa mudança é necessária, pois a tecnologia 5G chegou ao Brasil e vai utilizar a mesma faixa de radiofrequência utilizada anteriormente pelo sinal de TV transmitido pelas antenas parabólicas. Por isso, você que assiste a TV Novo Tempo por este sinal vai precisar fazer alguns ajustes. Os que recebem sinal de televisão utilizando a antena parabólica tradicional, aquela de tela, é que vão precisar fazer uma mudança. Quem já acompanha por TV por assinatura ou por aquela antena comum de televisão espinha de peixe ou até mesmo aquela antena digital que fica dentro da sua casa, essas pessoas não precisam se preocupar. E se você tá achando que vai ter de desembolsar uma boa grana para se adaptar a essa mudança, aí vem a boa notícia. É tudo de graça, graças à iniciativa Siga Antenado. Dentro das nossas atividades, uma delas é justamente fazer a distribuição dos kits de recepção da parabólica digital para a população de baixa renda. Por que acontece isso, né? Porque a rede 5G, na medida que ela for sendo ativada, ela pode gerar algum tipo de interferência na recepção da parabólica convencional. Daí a necessidade de efetuar essa troca pela nova parabólica digital. Alguns critérios importantes são levados em conta para trocar o aparelho antigo pelo novo de forma gratuita. Como, por exemplo, ser integrante de programas sociais do governo federal e ter uma antena parabólica do modelo antigo ainda em uso. Tendo esses dois requisitos, ela é elegível, ela tem direito a receber de graça a instalação de um novo kit de recepção pela parabólica digital. E aí os nossos canais de atendimento da Siga Antenado estão à disposição da população. É importante destacar que a Siga Antenado não entra em contato com as pessoas devem entrar em contato conosco pelo 0800 729 2404 ou pela internet no www.sigaantenado.com.br. A pessoa informa o seu CPF, o seu NIS, que é o número de inscrição social. A Siga Antenado verifica se ela tem direito a receber essa instalação e é realizado um agendamento. Um técnico da Siga Antenado se dirige até a residência da pessoa e executa a instalação de graça do novo kit de recepção da parabólica digital. A mudança das parabólicas para a versão digital traz uma melhor qualidade de som e imagem para as TVs e uma maior variedade de canais também. E se você não quer perder o sinal do Canal da Esperança, precisa ficar atento aos prazos. Até dezembro de 2023 é o prazo que as famílias têm para buscar essa renovação. Mas tem gente que já está sofrendo interferência na sua casa, porque o 5G já entrou na sua cidade e tal. Então, se você está notando uma interferência na parabólica da sua casa, busque a substituição pelo kit, a nova parabólica digital, bem mais moderna, para você se manter conectado com o Novo Tempo.
Aí você tá como aí do outro lado, com a mão assim, ó. Oh, não entendi nada, porque pode acontecer, né, Cris? É muita informação, é tudo ao mesmo tempo. Tentar digerir um pouquinho aqui. Imagina que você comprou roupa nova e seu guarda-roupa tá cheio. O que você tem que fazer? Desocupa um espaço, doa aquela roupa e coloca aquela nova no lugar. É mais ou menos isso que está acontecendo com as frequências. A gente está desocupando uma frequência e ocupando agora com uma frequência nova, que é a do 5G. Então, a gente está tirando a parabólica convencional, o sinal da parabólica convencional, e vai colocar o do 5G. 5G é ótimo, maravilhoso, sua internet vai funcionar ó, voando, mas que aqueles que ainda usam a parabólica convencional precisam se adaptar aí e fazer essa pequena mudança, né? Tem uma coisa importante que você conferiu aí no VT. Para fazer a mudança, pode ser que custe um pouquinho. E dependendo, né, da condição social, se você usa a parabólica convencional e está cadastrado em algum programa do governo, você pode conseguir esse kit dessa parabólica nova de graça. Como você vai saber se você está ou não incluído nesse grupo? E também as outras orientações de como fazer todo esse processo de mudança, é só conferir o site sigaantenado.com.br. Mais uma vez eu reforço, essa não é uma iniciativa aqui da Novo Tempo, isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro e aqui no Brasil vai até o final deste ano essa troca, né? Então o sinal vai ser desligado aí no final deste ano de 2023. A gente tem alguns meses aí para ir se adaptando, vai se informando, vai se programando aí para poder trocar com calma e não ficar sem ver a gente, né, Cris? Bora lá, fica antenado, tá bom? Vai dar tudo certo, aos pouquinhos aí a gente vai se adaptando e você não vai ficar sem ver a sua TV Novo Tempo. Em breve o 5G vai trazer também muitas melhorias na questão da internet, do streaming, enfim, né? O que o mundo inteiro já está fazendo agora é a voz e vez do Brasil. Bora lá! Pastor, o senhor falou que tem uma turma falando em parabólica, tem uma turma, uma galdeirada, parece que está acompanhando. Diz a barbaridade, né? Mas assim, primeiro, na frente de todo mundo, um beijão para a Silmara, que é uma inspiração para mim e está sempre me apoiando no ministério. Mas tem lá minha família em Engenheiro Coelho, lá no nosso UNASP, né? Minha sogra e meu sogro que não perdem um entre família, assistem demais, Ana, gostam demais. Mas tem a Gleci e a Ellen, que moram em Cunha, que estão agora em Cunha, são do Sul, mas estão morando em Cunha, são familiares queridos que estão morando lá, que Deus abençoe vocês. E também tem um casal de amigos, a Carol e o Leandro, que têm se aproximado de Jesus cada dia mais, estão entregando a vida a Jesus, que Deus abençoe vocês, que fazem parte também, acompanham o Novo Tempo, conhecem a programação do Novo Tempo e têm apoiado. Que Deus abençoe vocês, para os nossos ouvintes e os nossos ouvintes, porque também isso aqui vai pelo rádio, né, e também pela TV, quem assiste a gente. Deus continue ajudando a todos e abençoando a todos nós aqui nessa família, né? É muito importante. Um abraço a vocês aí. Que Deus esteja conosco. Coisa boa. E aí, a gente vai conferir, será que tem gente em casa falando com a gente, Tati? Tem alguma interação que a gente pode colocar aqui? Opa, tem! Vamos conferir então quem que está mandando mensagem para a gente, porque aqui é assim, a gente fala, mas a gente adora ouvir também e receber você. Quem que é, Cris, que está falando com a gente? Olha, quem está conosco aqui, pastor, é a Marta Aparecida. Vamos lá então, Aninha. Ela está falando o seguinte: boa tarde. Porque parece que nós, mulheres, percebemos mais as coisas e os homens parece que sempre estão distraídos, aquele famoso mundo da lua, parece que não tem essa percepção. Tem muito a ver com a nossa dinâmica anterior, pastor? Mas aí vem aquela questão que nós já conversamos com a Ana e com você. Eu também sou assim, Cris, eu vejo os detalhes. Mas agora sim, a tendência do homem sempre é aquela olhar de profundidade, não ver muitos detalhes e essa visão ampla. Nós comentamos a respeito ali, né? As mulheres veem mais os detalhes. Não é que o homem está distraído, o homem não está vendo os detalhes. E ele, quando está fazendo alguma coisa, ele está focado numa coisa só. E as mulheres conseguem ver tudo e trabalhar ao mesmo tempo. É aquela história, o homem consegue lavar a louça e olha lá se ele se concentrar ali no prato. Mas se tiver uma panela no fogo com feijão e a criança estiver chorando, a criança vai continuar chorando e o feijão vai queimar. A mulher faz aquele ditado, né? Com um olho no gato, o outro no bife, ainda continua. E faz tudo direitinho, porque essa natureza, essa maneira de pensar, a maneira como o cérebro funciona, né? Eu vi uma pesquisa, não sei se é verdade, Ana, que as meninas desenvolvem um lado da fala primeiro, no cérebro da criança. Olha, eu já ouvi falar que as mulheres realmente começam a falar mais rápido e eu sou um caso assim, né? Comecei e nunca mais parei, né? Eu falei muito, muito cedo. Mas realmente, isso é verdade. E a quantidade de palavras também, sim, né? A quantidade de palavras que a mulher fala por dia
é bem superior ao dos homens. Né? Ela gosta de expressar as emoções que ela sente, ela gosta de falar sobre o que ela sente. O homem vê um vaso de plantas e ele fala assim, nossa, o vaso está naquele canto. Ela fala sobre o que ela sentiu quando viu aquela flor ali em cima e qual é o significado dela para esse momento, aquela planta verde. Né? Tudo isso vai fazer parte daquela conversa. Eu queria perguntar uma coisa. A gente está falando aqui sobre tantas diferenças e a gente fala até, e parece que até são coisas simples, né? Tipo, a questão do vaso de planta e tudo. Mas ali no dia a dia da relação, essas simplicidades, essas pequenas coisas são o que realmente faz diferença. Sim. E aí, numa hora de um descompasso em que o casal não se entende nessas diferenças que parecem pequenas, pode acabar acontecendo algo que é muito doloroso, que é a solidão, só que a dois. O senhor falou muito no começo sobre como não é bom que o homem esteja só, que é algo que está registrado na palavra de Deus, mas parece que mesmo dentro do casamento, uma instituição que foi criada por ele para resolver o problema do isolamento, o isolamento continua por essa falta de compreensão, de entendimento, enfim. Como que a gente poderia ajudar alguém que está assistindo a gente, que até hoje vem lidando com as diferenças de maneira a construir isolamento, se sente sozinha, se sente sozinho, não se sente compreendido, tem aquela sensação de que já tentou de tudo, eu já tentei colocar eu tento falar, meu marido não deixa, ou tudo que eu falo ela transforma numa briga, tudo que eu tento ela critica. Como que a gente poderia ajudar um casal que está nesse ponto? Eu acho que às vezes perguntar para o outro o que ele pensa sobre mim, abrir o espaço para ele falar sobre. Mas quem pergunta tem que aguentar a resposta, né, pastor? Sim, mas aí vai ter que aguentar por um momento, mas também quando fizer isso vai abrir a oportunidade para começar, porque às vezes, Ana, a gente está num relacionamento e a gente nunca não dá um momento para ouvir sobre o outro também, o que o outro pensa, que é aquela tal da expectativa que eu falei. Quais expectativas que você tem a meu respeito? Eu tenho conseguido alcançar, se a gente não conversou isso no namoro, no noivado, conversar no casamento, para ficar mais fácil. No caso, se for uma esposa que quer falar com um homem, é bom ser bem pontual. Me fala 5 expectativas que você tem a meu respeito. Fala para mim. Eu gostaria que você, gostaria que disso, tá. Eu não sabia disso, puxa, obrigado, tudo. Posso falar 5 que eu tenho a respeito de você? Nessa de fala o que você tem a meu respeito, que eu vou falar, ela vai conseguir dizer algumas coisas que estão frustrando ela, que talvez ele não sabia. Ou talvez ele saiba, mas acho que não tem importância. É sempre bom, uma sugestão que eu faço para os casais, é a gente conversar sobre aquilo que a gente pensa a respeito do outro, mas de uma maneira dinâmica e produtiva. Usando isso, não para desabafar, mas para construir esse relacionamento de maneira mais sólida. Porque senão a gente realmente, a tendência nossa é o isolamento, porque é mais cômodo para a gente, né? Em vez de você, tal do DR, que coisa chata, discutir. Não é discutir relacionamento só, é discutir minha felicidade no relacionamento. É valorizar esse momento. Ele pode acontecer no momento certo, não é no momento que o camarada chegou nervoso da empresa, ou ele está cansado, ou ela está sobrecarregada com os compromissos dela, ou da família, ou dos filhos. É o momento adequado. Sai os dois, quem sabe, para caminhar. Fazer uma caminhada junto, vamos caminhar na quadra, no parque, sei lá onde, vamos para aquela sorveteria que a gente ama, né? Eu quero te pagar um sorvete hoje, mas na realidade você chega lá, fala, quais são as 5 expectativas que você tem ao meu respeito? Fala para mim, eu quero saber. Então, quando você dá a oportunidade do outro falar ao teu respeito, é diferente quando você fala assim, Ana, olha, você realmente, Ana, olha, você não me entende, você não me ouve, Ana, eu quero falar, no momento que eu começo a falar isso, a Ana já vai se preparar para se proteger. E às vezes é uma pessoa que vive em função de se proteger, porque ela já criou uma armadura para isso. Então, eu vou começar a conversa e vou terminar ali mesmo, não vai ter andamento. Pensa em ouvir o que o outro tem a teu respeito. Começa por aí. A minha sugestão, né? Pastor, acho que uma das coisas mais difíceis que o senhor falou ali, que eu achei muito bacana também, é essa digital do casal, que o casal é único. Nós temos pessoas que podem estar com características do gênero ali, né? Essa questão de falar menos, e como nós ali nós temos uma inversão. Então, existem muitas questões únicas. Dentro do diálogo, que é o caminho, nós temos as 5 linguagens do amor, e cada um consegue dialogar de uma forma diferente. A sua característica. Lá no interior, na simplicidade, as pessoas conseguem isso. Por exemplo, teve uma mulher que ela descobriu que conseguia falar com o marido, que ele só colocava para fora as coisas quando ele estava trabalhando. Então, o melhor momento de discutir a relação, conversar algumas coisas na simplicidade desse homem era tirando leite.
Então as vacas, ordenhando a vaca lá. As vacas eram os principais psicólogos, ouviam tudo ali na terapia. Mas era ordenhando, era onde ele colocava para fora, não sei se era um momento que ele tinha, que ele conversava com o pai. Não teve uma questão terapêutica para descobrir por que aquele homem se desenvolvia, mas o amor dessa mulher fez com que ela descobrisse. Ela se abriu a entender como ela chegava. E muita coisa, ela disse, olha, todo animal pode morrer aqui na fazenda, mas não pode morrer as nossas vaquinhas, porque é lá onde eles conversam. Pergunto, parece que, olha, eu já tentei tudo, o senhor já deve ter recebido muita coisa, né, de conselho, já tentei tudo com fulano. E aí talvez a fórmula com que eu construí o diálogo com fulano, com as diferenças dele, a forma com que ele me entende, porque a Silvia, ela consegue uma matemática em mim. Ela começa a falar assim, ó, isso não combina com você, né? Quando você faz isso, eu sinto isso. Então, quando eu tenho noção do resultado que os malefícios que eu faço nela, parece que me toca mais. Quando eu digo, olha, toda vez que você fala essa palavra, Cris, eu me sinto assim. Nossa, chegou lá. Se ela, de repente, falar, como você é um grosso, como você... Isso. Mas eu pergunto, ela achou uma matemática no Cris para conversar comigo. Pergunto, pastor, como é que a gente acha essa matemática? É na convivência. Por isso que a gente fortalece relacionamento construindo ponte, não muro. Se eu disser assim, o Cris falou isso de mim, eu já vou ter uma resposta para ele a próxima vez. A aproximação, ela é personalizada, a digital conjugal, ela é personalizada, porque você tem o teu mundo ali. A Silvia, mais do que ninguém, conhece você. Ela sabe o momento que é prudente ela falar e o momento que é prudente ela deixa ficar reservada, porque se ela sabe que se ela falar ali, ela não vai ajudar. E a maneira como ela chega em você. Então, a esposa, o esposo mesmo pode fazer isso. E a maneira que ele sabe como chegar ali. Só que a gente só faz isso quando a gente decide amar. E isso tem sido muito falado há alguns anos para cá. O amor é uma atitude, é uma escolha. O amor não é espontâneo. Gostar é espontâneo. Então, isso a gente tem que colocar em prática dentro do casamento. A pessoa que eu gostei da covinha, gostei da cor dos olhos, gostei do cabelo ou do sorriso, ela vai mudar e ela vai mostrar coisas que eu não gosto. Só que eu, além de gostar, que foi alguma coisa espontânea, eu decidi amar. Como também o perdão é um verbo, ele não é espontâneo. Perdoar é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha, que faz parte do relacionamento também. Então, eu decidi amar, então eu amo apesar de. Deus não nos ama condicionalmente, ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama porque ele escolheu nos amar. Vocês já pensaram se Deus fosse amar porque a gente merece ser amado? Ele nunca não ia nos amar. O casamento, aí Deus fala assim, que depois Jesus repete isso lá em Mateus 19, e depois Paulo repete isso em Efésios capítulo 5. Deixa pai e mãe e se tornam um só. Esse momento do verbo deixar eu decidi amar, eu escolhi amar, apesar de. É claro, parece uma redundância, mas é importante você me deixar claro aqui. Não é perder a tua individualidade, não é perder o teu respeito e muito menos se submeter a um abuso ou a uma atitude grotesca e até agressiva. É decidir amar em função de um obstáculo, de um desafio, de entender o outro, das dificuldades. Por exemplo, eu decidi amar, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar chegar nessas 5 linguagens do amor, ou mesmo na característica que a pessoa está, naquele momento ideal para conversar com ela. Às vezes eu vou ter que me reservar, vou ter que ouvir, né? E eu acho isso um milagre, e Deus pode fazer esse milagre na vida, porque o casamento está fundamentado, como você mesmo falou, Ana, né? Antes do pecado, é uma instituição que foi fundamentada antes do pecado, por Deus, e Deus não faria isso para nos prejudicar. E ele tem que ser fundamentado no amor desse Deus, que é um amor divino e necessário para nós. Fantástico, pastor, muito obrigada. A gente está, infelizmente, chegando aqui no final do programa, né? Chega, dói ter que encerrar, mas eu queria te agradecer por ter estado com a gente aqui nessa tarde, compartilhando seus conhecimentos sobre relacionamento, sobre casamento, dessa perspectiva espiritual que é a mais importante, né? Amém. Obrigado. Deus seja louvado por isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. E quem nos assiste, acredite no plano de Deus e, quem sabe, acredite no milagre que Deus pode fazer na sua vida. Eu tenho uma frase, Ana e Cris, que eu digo nos programas que eu apresentei na rádio, que eu tinha na rádio, a felicidade do meu relacionamento começa comigo. Quando eu decido amar, eu começo a ser feliz, porque felicidade é um verbo. E Deus pode fazer isso na minha vida. Amém.
Amém, amém. Olha, esperamos que você aí no seu relacionamento se dê bem. A Bíblia, né, ela é recheada de recados para a esperança, né, de um casamento. É um plano de Deus, então tenha fé, trace estratégias para poder dialogar, conversar. Se esse programa aqui serviu, lembrando que ele vai para o NT Play, ele vai ficar também no nosso Facebook, vai para o YouTube, que você possa compartilhar esse programa. E na sequência, vem o Vida e Saúde. Não sai da TV Novo Tempo, mas, Aninha, segunda-feira nós estaremos de volta. Segunda-feira tem mais e dessa vez, nessa segunda, a gente vai falar de trabalho, na verdade, quando se deixa de ter um trabalho, né? Sobre demissão, que pode acontecer aí de várias maneiras, por várias razões. Pode ser, inclusive, injusta, né? De repente, do ponto de vista do empregado ali que foi demitido. Como saber se, de repente, será que me passaram a perna? Será que tinha mais direitos e não quiseram me dar? A quem recorrer, se eu senti ali que algum direito meu foi quebrado? Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Maravilha. Um abraço para você, meu queridão, que Deus abençoe seu restinho de sexta-feira. A gente fala aqui na TV Novo Tempo sobre o sábado, né, que a gente recebe já no pôr do sol. Então, para você, um feliz sábado. Para você que está em outro país, que bom que você já está no sábado. Deus abençoe sua vida. Um abraço. Feliz sábado para você aí do outro lado. Bom fim de semana. Beijo. Tchau, tchau.